Olá, oi, oi, oi. Vamos deixar o pessoal entrar um pouquinho. Olá, olá. Oi, 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 oi. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a essa live do SATED. Daqui a pouquinho eu vou chamar as convidadas da noite de hoje. A gente vai ter mais um episódio do quadro Toda Arte é Política, que é um quadro que começou no ano passado e a gente fez algumas edições. E esse ano, né, a gente vai começar com o primeiro episódio chamado Corpos Trans e Produção Artística. Se vocês estiverem me ouvindo, comentem aí para ter certeza que está todo mundo me ouvindo. Daqui a pouquinho eu vou chamar as convidadas e só vou dar um tempinho aqui que sempre dá uma atrasada para o pessoal entrar e tal, tem questão de conexão e tudo mais. E talvez você já saiba quem são as convidadas, talvez não, talvez seja uma surpresa, então aguarde. Todo mundo tá ouvindo? Beleza. Bem, vou chamá-las aqui. Tinho. Pronto. A primeira convidada já chegou, Willa. Oi, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bem, Willa? Ai, tá travando um E pouco. a Liza tá chegando também. Ai, eu quero escutar. Oi, gente. Gente, peraí, Boa deixa eu noite. ouvir. Ah, eu já fiz isso também, de ficar trocando Peraí, efeito. peraí. Esse aqui eu acho que tá mais discreto, Uau, adorei esse efeito. tá? Oi, pessoal. Oi, Liza. Oi, Willa, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Vero, tudo bem? Oi, boa noite, Liza. Boa noite, Willa. Boa noite. Boa noite. Então, gente, chegamos a esse dia. A gente conversou um pouquinho mais cedo sobre o que a gente vai falar hoje. Na verdade, eu tô aqui só de cota do SATED, entendeu? Elas que são as convidadas, elas que vão levar a noite hoje. E queria já abrir para vocês se apresentarem. Eu sou a Verônica, acho que eu não me apresentei no começo, vou estar aqui no cantinho. E gostaria que vocês se apresentassem também. Willa, pode começar. Pode ser. Então, pessoal, eu sou a Willa, sou atriz, cantora e produtora de conteúdo para as mídias sociais. Eu entrei no. É aquela apresentação longa já que a gente combinou? Acho que é. Pode seguindo. Tá, eu entrei no teatro em 2016. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu mudei para Curitiba em 2016 para estudar teatro. Eu sempre tive aquele sonho, aquela coisa, né? E aí meu objetivo, na verdade, era Rio ou São Paulo, mas aí meus pais, como eu sou do interior, né? Meus pais falaram, ei, vai com calma, vai para um lugar mais de boa primeiro. Aí a gente pensou em Curitiba, porque eu tenho uma tia que mora perto. Fui para Curitiba, comecei a estudar teatro em cursos livres. Depois eu entrei no Sena 1 para fazer o curso técnico, que é mais longo, dá uma formação mais completa. E durante o curso técnico do Sena 1 que eu me descobri como uma mulher trans. Eu interpretei uma personagem feminina e eu me senti assim, pela primeira vez em casa, sabe? Eu me senti vestindo a minha pele real pela primeira vez. E aí o processo foi desencadeando várias outras coisas. E oi, Carol, acabei de ver você no bate-papo. Minha prof lá do Sena, me desconcentrei.
É maravilhosa, um beijo. E aí, É sobre isso também. é sobre interagir. E aí, no trabalho de conclusão do Sena, a gente tem que fazer uma peça, né? Dirigir uma peça, na verdade. A gente atua o curso inteiro, mas aí no final a gente tem essa experiência de dirigir. E aí eu resolvi falar sobre a minha experiência que estava acontecendo da transição, da minha descoberta. E aí eu chamei, inclusive, a Liza para me dar um feedback, porque como eu estava muito, assim, descobrindo esse mundo mesmo, eu queria trazer uma pessoa mais experiente para me dizer se eu estava comunicando, sabe? O que eu realmente queria passar para as pessoas. E a Liza foi, assim, de um amor, uma atenção que ela me deu, foi muito incrível, foi muito incrível. A gente lembra desse momento até hoje, eu e os meus atores que participaram, porque ela foi muito atenciosa, foi muito incrível. E, bom, aí foi um momento de eu me reentender no mercado também, sabe? Eu já tinha me inserido em vários grupos, em vários espaços, mas aí foi um momento em que eu tive que meio que zerar tudo, assim, e de novo pensar, tá? Qual que é o meu lugar agora? Porque muitos grupos, inclusive, tipo, ficaram, assim, receosos com a minha mudança, sabe? Não foi um processo de que todos me abraçaram e falaram, é isso, vamos lá. Não, muitos falaram, ó, se você fizer isso dessa peça, não rola mais participar. E, assim, eu fui entendendo que não ia ser tão fácil. E aí, um dos grupos que eu entrei depois da transição foi a Companhia de Teatro da UFPR, onde, inclusive, eu também vi a Liza falando numa mesa redonda, assim, sobre as experiências dela. E eu falei, nossa, que lugar incrível, que faz uma mesa redonda com pessoas trans. Eu quero estar nesse lugar. E aí eu fiz a audição para a Companhia da UFPR, passei, ainda bem. Por 2 anos eu fiquei na companhia. É que todo ano renova, né? Então, assim, estou, mas preciso fazer a audição Uhum, e tentar no ano que vem de novo, porque nunca é uma certeza. A gente sempre tem que fazer a audição. uhum. E é isso, estou há 2 anos na companhia. Comecei a produzir muito conteúdo para as mídias sociais com a questão da pandemia, muita coisa mesmo, para o YouTube, para o TikTok, para o Instagram. Me joguei nisso mesmo, falando sobre as minhas experiências. E o que mais? Deixa eu ver aqui. Eu criei também um projeto no Instagram, Travessia Cultural. O arroba é a Travessia. E também foi uma necessidade que eu senti nesse processo de transição, de conversar e trocar com as pessoas LGBTs, principalmente as pessoas trans. Então, esse projeto é para isso. Eu faço lives lá. Inclusive, a gente passou num projeto de lei de incentivo, meu primeiro projeto, fiquei super feliz. E para mim é normal, assim, receber as pessoas e entrevistar elas nas lives, mas não é normal eu participar de uma live como uma entrevistada. Então hoje eu tava super nervosa, tava surtando Fica aqui. tranquila. Mas é isso, aí me descobri como cantora também durante a pandemia, comecei a fazer aula de canto e agora acabei de lançar minha primeira música, se quiserem conhecer aí, Você na Mão, Uhul! todas as plataformas. É Ai, que isso. legal. Aham, Ah, maravilhosa. Adorei a história. Tem algumas partes que você não tinha falado ainda. aham. Achei muito legal. Vamos lá, Liza, então, pode dar sequência. Ah, ai, obrigada, Willa, pelo carinho. Você sabe que você está no meu coração. Obrigada ao pessoal que tá vendo a gente também. Quando as pessoas param no lugar de escuta, né, para ouvir pessoas trans falando, isso é de um avanço, de um entendimento muito bom. Então, gratidão, tá, por vocês estarem aqui ouvindo o que a gente tem a dizer. Então, falando um pouquinho a meu respeito, eu gosto de falar e subverter, eu gosto de subverter. Então, eu vou começar subvertendo o João Cabral de Melo Neto, tá, gente? Saca lá? Desde que eu venho transicionando, só a morte vejo ativa. Só a morte deparei, às vezes até festiva. Só a morte tenho encontrado, e eu que pensava encontrar vida. E o pouco que não foi morte foi na vida cis vivida. Eu sei que você tem em si um desejo transfeminicida, mas eu tenho muito, muito, muito mais vida do que o homem que atira. Subvertendo esse cara aí. Meu É sobre Deus, isso? arrepiado. Aham. Gente, adorei. Meu Deus. Isso está escrito em algum lugar?
É, João Cabral de Melo Neto, né, ele fala a respeito do retirante e fala dessa vida, né, do sertão e como é difícil, e falando a respeito dessa paisagem e de como a pessoa ela só tem aquele espaço de terra, né, que é os 7 palmos abaixo do chão, ou seja, é isso, é a parte que cabe do latifúndio. E aí eu fiz essa subversão total, porque as nossas vidas trans é mais ou menos isso. A gente sempre, a morte está nos namorando, embora seja um namoro abusivo. Nós não queremos ela, mas ela nos quer. E é sobre essa sociedade transfóbica. Mas eu gostaria de falar hoje também a respeito do afeto. Então, como eu falei lá a respeito desse poema, eu tive 2 fases na minha vida, que é performatizar. Eu digo performatizar, tanto a Willa entende bem, que quando a gente está em algo que a gente não se reconhece, a gente performatiza para a sociedade. Então, por um tempo, eu performatizei um homem cis, que eu nunca me reconheci, e nesse espaço de homem cis, ainda tinha alguns direitos, né? Porque era lido como homem cis gay, de ter algum tipo de espaço, né? E aí a arte eu achei que me abraçaria. Até abraçou por um tempo, aquele abraço meio que com receio, mas abraçou. E eu comecei em Guarapuava. Então, sou de Guarapuava, lá na década de É 80. sério? Eu também. Ah, é? Que bacana! Descobri Eu agora. nasci, Desculpa. olha só, eu Conterrânea. nasci em Entre Rios, Colônia Vitória, ou seja, eu trago Sério? essa dicotomia dentro de mim, porque eu era o outro, né? Então, quando se falava em Colônia Vitória, falava dos alemães e eu era do lado dos brasileiros, né? Então, quando se falava da colônia, falava dos brancos e eu era a filha do negro e a filha da Índia. Então, era aqueles que não se fala. Então, eu vim desse lugar. E lá, na década de 90, eu comecei com teatro com Alba Condessa no Sesc, né? Que tinha em Guarapuava. E aí depois eu fui estudar mais profundamente o teatro e me vi dando aula como professor, dando aula de teatro numa escola católica em Guarapuava, né? Nossa Senhora da Assunção, Assunção da Nossa Senhora, uma coisa assim. E lá eu dava aula de literatura e artes e teatro, né, ensinando crianças na época de 5ª série, né, e eu fiz algumas coisas como adaptação de Clarice Lispector, a Hora da Estrela, Dom Casmurro, de Machado de Assis também, e aí quando eu fui fazer o 15 da Raquel de Queiroz, foi a época que eu comecei a pensar na minha transição, e claro que essa sociedade transfóbica, ela já se antecipa e diz assim, ó, então você quer a tua transição, aqui você não fica. Então foi quando eu perdi totalmente os meus passos, quando eu comecei a minha transição, eu tive que mudar para São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. E na região metropolitana de Curitiba, eu tentei alguns grupos de teatro que não me acolheram. Mas teve um grupo que me acolheu, que foi o Pé no Palco maravilhoso, né? E aí eu fiquei por um tempo no Pé no Palco e eu a gente fez a Cinderela, mudou de ideia bacana lá. E aí depois eu parti para o audiovisual, né? Fiz vários cursos de audiovisual, fiz com o Guto Pasco, inclusive um deles, e outros também que eu fiz. E aí eu vi que eu estava fazendo curso, e nada acontecia. Nada acontecia. E aí, muito recente, que eu comecei a ser chamada, muito pouco, para alguns trabalhos. Então, vamos lá, onde eu estou, onde pode me encontrar. Eu faço uma pequena participação em Contracapa, que é uma série da GP7, produzida pela GP7, e eu faço a personagem Daisy. Vocês podem encontrar Contracapa na Amazon, né? Tá lá. Também eu fiz a estreia de um filme chamado Lamento, contracenei uma cena inicial com o Marco Rica, super-humano. Enfim, no cinema foi minha estreia num longa-metragem, né? Com um longa, né? Numa personagem que abre o filme. Mas eu digo que o meu boom mesmo foi com Primavera de Fernanda, com certeza absoluta, né? Que foi minha primeira protagonista em curta-metragem, que é da Débora Zanata, Estevam de la Fuente,
que eu contracenei com a Flora Chagas, também contracenei, entre outros, também com o Zanata, também, que é maravilhoso, né? Foi uma troca incrível. E, recentemente, fiz um trabalho também para o Rodrigo Ayala e o Ali Freire, que chama Nossas Leituras, que eu interpreto um poema de uma poetisa, a Daniela Rosa, que chama Perpétuo, tá lá no YouTube para vocês assistirem. E também do Gil Baroni, eu fiz Eu Celebridade, também está lá disponível no YouTube. Eu só queria fazer uma introdução, que nós conversamos antes, gente, que antes de a gente começar, eu agradeço as 15 pessoas, eu marquei pessoas que são as friendlies, que se dizem, né? Pessoas que são sensíveis às causas trans, né? Pessoas que dizem que, às vezes, até ganham dinheiro falando a respeito de nós, né, Willa? Dizendo, ó, compartilhe, né, a live de hoje, se vocês puderem. Marquei, depois eu quero que vocês vejam lá quais são as pessoas que eu marquei. E marquei essas pessoas, conversei com a Willa, falei assim, eu sei do resultado, mas eu quero só para vocês verem entre a realidade, que são as pessoas que dizem assim, olha, nós abraçamos a causa trans no audiovisual, nós abraçamos o corpo trans, fazendo cinema, televisão, fazendo teatro, e a realidade. Umas pessoas curtiram, né? Mas eu acho que teve um compartilhamento só. Uma pessoa só compartilhou. De todas as pessoas, se vocês quiserem, depois vão lá e vejam as pessoas que eu marquei, e grupos, e ONGs, e blogs, e tudo, né? Que vive, que ganham dinheiro, inclusive, falando a respeito das nossas vivências, falando a respeito da nossa arte, mas que na hora que diz assim, olha, gente, inclusive, né? Tem lá blogueiros famosos aí, que tem montes de seguidores, que dizem assim, olha, gente, nós trans, pessoas trans, precisamos de uma chance. Então, vocês precisam não somente não ser transfóbico, mas ser antitransfóbico. E ser antitransfóbico é você também seguir uma pessoa trans, é você ir num show de uma pessoa trans, é assistir as coisas que as pessoas trans fazem e também compartilhar as coisas que as pessoas trans. Isso é bonito na teoria, mas na prática, ninguém. A hipocrisia fala, infelizmente, muito, muito alto no Brasil. Então, agradeço aos 14 que estão com a gente aqui, que realmente são pessoas que dão as mãos de fato para a gente. Gratidão. Abrindo desse jeito. Não tem outra. Denúncia já. É isso. Pá! Exatamente. Eu lembrei da Laísa falando da experiência dela no audiovisual. Eu lembrei também da minha experiência com Alice Júnior, né? Que eu comentei, que é um filme bem famoso, agora muitas pessoas conhecem. E eu fiz figuração lá no Alice Júnior. E foi uma experiência muito bacana para mim, porque eu pude observar a Anne, que é uma protagonista trans, né? Num filme que fala de uma vida trans de uma forma humanizada, que é super rara no cinema. E eu ainda não tinha começado a minha transição, mas poder acompanhar isso, poder acompanhar uma pessoa trans sendo protagonista de um filme, como eu falei, com toda uma equipe ali em volta dela, preocupada com o bem-estar dela, preocupada com a forma como aquela história estava sendo contada, foi uma experiência que me marcou muito no começo da minha transição, porque eu vi uma pessoa trans num espaço de destaque, sendo remunerada, trabalhando, vivendo uma vida boa. E isso também é uma coisa rara, né? Da gente ver representada por aí. E aí eu vi na vida real uma pessoa trans vivendo, tendo experiências. E foi uma coisa que me marcou muito, assim. Acho que uma galera que deve conhecer o filme, porque é incrível mesmo. Mas é isso que a gente tá falando, né? Sobre pessoas que, de fato, abraçam a causa e fazem a coisa acontecer. E conversam e perguntam se isso está certo. E colocam pessoas trans para trabalhar. Empregam essas pessoas. Isso é importante. Exatamente, Willa. Complementando o que você disse, é muito fácil a gente ver no audiovisual, a gente ser há muito pouco tempo ainda ser interpretada uma pessoa trans por um homem cis. Então, ainda existe o transfake. E foi movimentos de pessoas, artistas trans, que
bateram de frente e falaram que não se pode fazer um transfake, não pode mais praticar transfake. Por quê? Porque nós não temos espaço para interpretar nada. Agora que a grande produção, a grande indústria cinematográfica já entendeu que não pode praticar o transfake, e eu imagino que entendeu, eu acho que é a vez de a gente evoluir, de a gente ter papéis importantes. É bacana a gente fazer uma ponta, né? A gente já fez algumas, é bacana, a figuração não se desmerece, mas a gente precisa avançar. É bacana também ter personagens importantes, é bacana também a gente ter uma personagem que fala a respeito do nosso afeto, porque a gente precisa também ser representada no audiovisual humanizada. Porque a gente é todo momento desumanizada, objetificada, exotizada, né? Então a gente precisa também, além dessa denúncia que é feita, além de toda a violência que a gente já sabe que existe, para, além disso, avançar, e a gente precisa, para que não ocorra essa violência, para que nós não sejamos o ano que vem de novo na estatística, o Brasil que mais mata pessoas trans no mundo, para que a gente não ganhe um prêmio porque você fez um papel onde te mataram com 30 facadas, mas que você faça, por exemplo, um papel onde você é trans, mas você é uma mãe. Você bebe uma água, você faz cocô, você respira, você faz compra. Ou seja, gente, nós precisamos dessa humanidade desse papel também. Porque nós não temos diferença nenhuma. Eu, a Willa, com a Verônica. Mas nós temos as nossas dificuldades. Porque a partir do momento que a gente corre, por exemplo, para ocupar espaços, para nós não existe esse espaço. E eu vou além, porque nós temos que falar de outras pautas também. Nós temos que falar de uma coisa chamada etarismo. E esse etarismo, esse ageísmo, que não é só dessa pauta cisgênera, também vai na pauta trans. Porque se exigem que a gente morra até os 35 anos, essa sociedade transfóbica, claro que também no audiovisual, também nas produções culturais, exige que você tenha uma idade limite que talvez não seja nem 35 anos. Depois, não existe mais papel para pessoas que passam dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. E nós existimos, eu estou aqui. Eu sou uma resistência, tenho 50 anos com muito orgulho e eu ainda estou nativa e eu tenho que estar nativa, tem que ter produção para a gente. A gente nessa produção precisa de pessoas também que não estejam só na frente da câmera, pessoas atrás da câmera. Nós precisamos de produtoras travestis e trans e homens trans. Nós precisamos também da camareira que seja uma travesti, uma mulher trans, um homem trans. Nós precisamos de pessoas humanas que, por exemplo, lá no teatro, quando você vai assistir, que maravilha seria se a pessoa que está vendendo o ingresso para você é uma travesti e você é atendida nesse ambiente. Que você vai lá no shopping e você vai comer um salgadinho, alguma coisa, a atendente ganha uma chance de emprego e é uma travesti. É isso que a gente está falando, é oportunidade, é existir de fato. Não só resistir, porque resistir a gente já faz isso e a gente está cansada. A gente precisa avançar. E é disso que eu estou falando, sabe? E avançar é sem hipocrisia. Avançar é assim, ó. Eu vou contar uma história, já que eu estou no SATED, e eu não poderia deixar de contar essa história que aconteceu comigo em 2016. Eu fui tirar meu DRT em São Paulo, porque eu tinha um coletivo Paraná e São Paulo. Lá no SATED, quando eu fui fazer a banca lá, tinha uma pessoa que trabalhava no SATED, e estava eu e uma amiga cis, e ele chegou e falou assim, alguém quer ler esse documento? Aí eu ergui a mão. Daí, no meio de todo mundo, ele falou assim, ele pode ler o documento, dá para ele ler. E aí eu falei, você não tá vendo? Você é cego? Eu sou ela. Meu nome é Liza. Tá aí, ó, meu nome aí. Ai, me desculpa. Olhando pra minha amiga, não, nem olhando pra mim. Me desculpa. Ela falou assim, você não tem que olhar pra mim, você tem que olhar pra ela, porque você falou pra ela. Você constrangeu a ela. Então, em 2016, no SATED de São Paulo. Então, o que eu quero também? Que tenha representantes trans e travestis também no espaço da SATED. Que tenha um entendimento maior dentro e fora, para que realmente a gente possa falar de oportunidades iguais, que realmente a gente possa falar, olha que legal. Eu queria que vocês que estão assistindo me falassem agora,
Qual foi o último filme que você assistiu com uma protagonista trans? Qual foi a última? Quantas séries? Mas tem que ser mais de 5 séries brasileiras que vocês assistiram que tinha uma pessoa trans lá no elenco. Me digam agora, quantas novelas? Mais de 10, não pode ser uma, onde tinha um papel relevante e que era uma pessoa trans, um homem trans, uma mulher trans. Não me venha com ineditismo. Ah, mas eu vi uma. Quer dizer que uma aí tá bom? Uma aí tá bom? Eu vou bater palma para aquela que chegou lá e as outras eu invisibilizo? Não! Não é uma que a gente quer. A gente quer muitas, porque nós somos em muitas. E cadê? Desculpa, tá? Revolta, gente, mas eu sou assim mesmo, tá? E só lembrando que se alguém pensar assim, eu sei que vocês vão pensar, mas se alguém pensar assim, nossa, mas que fala violenta, não. A minha fala, assim como eu, não sou violenta. Eu sou a resposta da violência que eu vivi desde sempre, desde que eu me reconheço como Laisa Carolina Machado. Porque ser trans no Brasil é você fazer um castelo bonito de areia e quando está pronto o castelo de areia, vem um pé cisgênero transfóbico e acaba com o teu castelo. E você tem que refazer todo dia. Ser trans no Brasil é você ser uma referência no sentido negativo para a sociedade. Porque você chega assim, ah, é aquele filme onde tem um traveco? Exatamente isso. Porque é assim que muita gente, às vezes, se refere pra gente. E às vezes minimizando. Ai, jura que é trans? Ai, que eu não sabia, né? Vocês mudam a todo momento. Ai, vai se ferrar, vai se fuder. Essa transfobia vem de vocês, sociedade cisgênera. Vocês é que tem que mudar. Vocês é que são violentos. Vocês que são excludentes. A gente precisa de um Brasil real, com oportunidade real. Sabe, gente? Menos close, pelo amor de Deus. Menos biscoito, pelo amor de Deus. Menos close magro. Quer fazer close, não tem problema. Quer biscoito, ótimo. Mas antes disso, a gente quer teste. A gente quer sair e dizer assim, ó, A, B e C, e eu vamos fazer teste também para aquele papel. E não como eu, por exemplo, que tive que fazer pro longa, tava eu e mais um ator cis drag. Para um papel de uma travesti. É muito Vamos importante. lá, gente. Eu quero respirar. Beleza, continuo daqui então. Eu acho muito importante essa fala que a Laísa traz de que a gente tem que continuar avançando. Não achar que a gente já chegou lá, que a gente chegou no lugar que a gente queria chegar. Não, a gente está longe disso. Até pouquíssimo tempo atrás, como a Laísa falou, era normal homens cis, gente, homens que não tinham a nossa vivência, interpretar os nossos papéis e serem premiados por isso. Eu acho muito agressiva a imagem do Jared Leto ganhando o Oscar pelo Clube de Compras Dallas. Tipo assim, um homem cis, um marmanjão, vai lá e recebe um prêmio mundial por interpretar uma travesti. Como que isso acontece? Como que você não coloca uma mulher trans para ter esse destaque, para aparecer ali perante tanta gente, para alavancar uma vida trans, sabe? E até pouquíssimo tempo atrás isso acontecia. Então, como a Laísa falou, acho que já entendemos que transfake é errado. Acho que já entendemos, porque eu vi coisas de transfake bem recentes. Inclusive, como a Laísa falou, de homens gays fazendo transfake. Mas acho que já entendemos isso, só que agora a gente tem que ir para além disso. Uma coisa que eu acho muito interessante, a gente está falando aqui sobre se a arte é política e como que a arte é política, eu acho que é ver essas corpas trans de forma humanizada. Como a Laísa falou, bebendo uma água, fazendo cocô, fazendo coisas normais. Não só no sofrimento, não só na desgraça. Ver uma vida trans existindo e fazendo coisas comuns. Como a gente vê, por exemplo, agora a Lin no BBB, e é incrível ver uma travesti no BBB ganhando esse destaque, mas a gente não quer ser a exceção, não quer ser uma que entra ali e todo mundo fala, uau, uma mulher trans no BBB. Não, tem que ser só mais uma, tem que ser uma esse ano e tem que ser outra ano que vem, por que não duas, sabe? Não deve ser uma coisa que as pessoas se impressionam por ter uma personagem trans, por ter uma pessoa trans participando de tal programa. Não, tem que ser uma coisa corriqueira.
eu contei de um trabalho que eu fiz, eu contei para as meninas hoje à tarde, é um trabalho que eu fiz para publicidade, e também o tratamento foi incrível lá no set. As pessoas sempre me perguntavam se estava tudo bem, se estava tudo certo. É uma coisa super rara, inclusive, na publicidade, né? Porque é algo super regradinho, assim, e as pessoas perguntavam se eu estava satisfeita com a forma que eu estava, com a minha aparência. Tipo, elas tinham o croquis de como elas queriam fazer, a maquiagem e tal, mas elas perguntavam, você tá gostando? E era um trabalho grande de publicidade. Então, opa, quer falar, Laísa? Não, viajei aqui. Pensei que eu tivesse ouvido. Não, é sobre isso. A gente precisa ter aliadas, pessoas cis aliadas que nos ajudem nessa luta, que nos ajudem a evoluir. Como a Laísa falou, pessoas cis aliadas e também pessoas trans ocupando todos esses espaços de roteirista, de assistente de produção, de produtora. Porque se eu tiver uma pessoa cis escrevendo uma história de uma pessoa trans que eu vá interpretar, também pode ser que fique toda torta, a personagem toda rasa, com vivências rasas, com estereótipos do que as pessoas entendem que é uma vivência trans. A gente precisa contar as nossas histórias. A gente tem propriedade para contar as nossas histórias. Por que a gente vai deixar outras pessoas contarem as nossas histórias? Por que elas vão contar melhor, com mais propriedade? Não faz o menor sentido. E eu acho essa fala da Laísa incrível, de que a gente tem que evoluir mais ainda. Tipo, qual que é o próximo passo? Como que a gente vai ocupar ainda mais? Como que a gente vai ainda ser mais vista? Né? Por que uma pessoa trans não pode apresentar um programa qualquer em rede nacional? Um programa que não fale só sobre vivências trans, um game show, qualquer coisa. Uma corpa trans vista como algo comum, né? Então, eu acho que é isso. Exato. Aí eu pergunto, por exemplo, ó, quando que uma travesti vai estar na bancada de um jornal? Quando que um homem trans vai estar ali falando sobre o tempo, por exemplo? Quando que uma mulher trans vai ter uma mulher trans de manhã apresentando um programa de manhã, por exemplo? Por que não? Na Argentina tem, no Brasil não tem. Por que não tem? Então, eu acho assim, para ter, gente, sinceramente, eu acho, já anos de vivência, experiência, a gente precisa avançar nas políticas públicas. Então, o que seria essa avançar nas políticas públicas? Então, primeiro, se não tiver ocupação de espaço por pessoas da comunidade LGBTQIA+, mas que olhem não só para o umbigo, mas olhem para a comunidade como um todo, e principalmente para a comunidade TT, que é a comunidade mais excluída, né? Enfim, e a que mais morre. E pense em fazer políticas públicas, por exemplo, de reparação histórica. Você entende o que eu estou falando? Ou seja, uma reparação histórica, porque nos devem muito, seria, por exemplo, ter cotas, seja no audiovisual, na televisão, para as pessoas trans. Enquanto não se, como posso dizer, democratiza, então vamos para a cota. A cota, ela vai dar uma democratizada, entendeu? Ah, mas então as pessoas trans vão estar assim como se tivesse que aturar, mas vão estar. Não tá. Primeiro é tá. Primeiro é pagar os boletos, né? Primeiro é pagar as contas, o faz-me rir o aqué, né? Depois a gente vai falar de outras coisas. Então, para isso, para essa reparação histórica de transfobia estrutural, né? Porque nós vivemos, como a Angela Davis fala, de racismo estrutural, nós temos, além do racismo estrutural, para além, nós temos também, né, interseccionalizamos, então, a transfobia, porque quem sofre mais? Né? Tem a mulher trans branca, a mulher trans negra. Quem que vai ter a vez? Então nós temos que avançar também em falar a respeito disso. Tem a trans branca nova, a trans negra velha. Quem que vai ter a vez? Quando vocês olham uma novela das 7 da Globo, ai que legal, né? Tem três papéis de pessoas trans. Eu acho um avanço, eu acho muito bom. Né? Já é o começo de uma reparação. Mas eu vou para além. Aí eu começo a analisar, por exemplo,
E o papel da Carol Moarra? Isso não é só estar. Não é só estar e não estar. Não é você matar, tá ali num papel morto também. É você representar alguma coisa. Porque a gente tem uma potência maior. Gente, o que é a potência da Nani People? Uau! O que é a potência? Ela é muito mais para fazer uma ponta. O trabalho dessa mulher, entende? Então é avançar, é além. E a gente não pode criar o ineditismo, aquele que a gente, um só que a gente espelha. Ah, tá vendo? Nós tínhamos a Rogéria. Sim. Daí agora nós temos a Nani People. Aí quando a Nani People morrer, será que é assim? No máximo a gente atura um ou dois para a gente dizer que a gente é uma sociedade não tão ruim ou boazinha? A gente precisa avançar. E o avanço, não, ao meu ver, é nas cotas. É políticas públicas. Primeiro, tem que ocupar espaço na política, gente. Cadê os nossos LGBT dando a cara a tapa? E não só colocar LGBT por LGBT. LGBT que tenha pauta que realmente não queira só o close, que o close é legal, mas o close sem você fazer nada de efetivo é uma bosta, né? Então que sejam pessoas que realmente representem a gente, entendeu? E diga assim, olha, tô dando a cara a tapa, vou fazer alguma coisa. Porque a partir do momento que você sai daqui do balcão e vai pro lado de lá do balcão, e daí se vende e não faz nada, também pouca bosta e pouco importa, né, gente? Então a gente precisa de pessoas que realmente queiram fazer alguma coisa por a nossa comunidade. Porque pela outra comunidade já está sendo tudo feito, né, gente? Né? Olha o que virou a Gente, nossa politicamente. eu vou falar um pouquinho dos comentários aqui que tem um pessoal falando. Sobre a interseccionalidade, teve, acho que a Poliana, né, que falou lá em cima sobre que ela é trans e autista, então também tem essa questão de interseccionalidade, né, de Exato. neurodiversidade. E daí teve uma pessoa que falou, o Paulo Brito, falou: lutar contra a transfobia e não interseccionalizar com outras categorias outsiders é lutar pela metade. Eu não peguei esse para repetir, que eu acho que não sei se a minha internet está muito ruim. Tá travando? Para mim também tá travando um pouquinho. Ele falou que lutar contra a transfobia e não interseccionalizar com outras categorias outsiders é lutar pela metade. Entendi, exatamente, Paulo. Concordo. Paulo é meu amigo, é um professor de história. Um abraço, um beijo, Paulo. Tá? Que ele sempre está falando das pautas, inclusive ele fez um mestrado a respeito das nossas vivências, é um homem cis gay, e eu digo assim que é o aliado, né, que a gente precisa, e é isso que a gente precisa também, né? Eu lembro que uma vez, só falando a respeito do Paulo, lembrei de algo que foi quando foi premiado, um dos prêmios, teve 16 prêmios, né? Ganhei prêmio de melhor atriz nacional, internacional, enfim. Eu lembro que meu namorado, agora meu marido na época, ainda falou assim: nossa, agora, meu Deus, você vai explodir e tal. Eu falei assim: amor, não se iluda, pelo amor de Deus, expectativa zero. Uma trans não explode, querido, não é assim desse jeito, não. Enfim, e aí, nessa palestra, falaram assim: você não deve agradecer, por exemplo, aos diretores e tal, né? Enfim. E eu falei: não, eu devo sim, porque eles são aliados. Sem ter uma aliança também não tem nada. Como que eu não vou agradecer? A Débora é uma mulher lésbica, minha amiga e aliada. O Estevam, um homem gay, meu aliado. A gente precisa dessas alianças também. A cisgeneridade precisa entender o privilégio deles, o lugar de escuta também, quando se fala das pautas trans, mas de aliança também. Como eu disse, não precisamos não só não sermos transfóbicos, mas sermos antitransfóbicos. E é isso que falta. Sim. Eu acho... Só mais um comentário aqui, porque senão eles somem. Tá. Mas guarda esse pensamento, Will. Não, ok. A Bru, eu não tô achando o comentário dela, mas ela falou sobre personagens trans do La Casa de Papel, que é Manila. Ai, é transfeia. Que era uma mulher cis. Exatamente, transfeia. Pode falar. Mais um caso, assim, gigantesco, né? Um momento que essa pauta já estava em discussão, né?
Total. Enfim. Isso eu acho um absurdo, assim, quando a pauta já foi levantada, a pessoa já sabe que é errado e ela insiste em fazer mesmo assim. Eu lembro que quando o Jared Leto foi fazer lá a travesti no clube de compras, já rolava esse discurso, né? Já tinha alcançado muitas pessoas esse discurso de que era errado. E eu lembro que o diretor insistiu em fazer mesmo assim. Então, eu acho que é muito importante isso que a Liza fala das pessoas aliadas. Mas é interessante perceber também como a gente começa a ocupar esses espaços quando também é vantajoso para essas pessoas. Entra a questão do pink money. Então, quando essas pessoas também estão ganhando dinheiro, não pensem que alguém está fazendo uma boa ação, chamando os nossos Exato. corpos. Por exemplo, que o Boninho está fazendo uma coisa incrível e revolucionária, colocando a Linda Quebrada lá. Está, mas ele com certeza está ganhando muito dinheiro em cima do buzz, em cima do comentário, da audiência que está rolando nas redes sociais. Ele nunca faria se não fosse vantajoso para ele, homem cis, hétero, branco. Então, eu acho que é sobre pensar realmente como a gente negocia. Vai ser vantajoso para você, mas eu quero que várias subam. Não só eu, não só uma que vai ser vantajoso para você. Eu quero dar esse próximo passo, como a Liza falou. Como que eu antecipo essa revolução? Não só quando é vantajoso para as pessoas cis, hétero, brancas também terem os nossos corpos, porque gera comentário, gera burburinho, o negócio todo do pink money, né? Não só no mês da visibilidade trans, não só no mês do orgulho LGBT, como essas pessoas ocupam esses lugares o tempo todo, o ano todo. E várias delas, não só uma, não só o ineditismo, como a Liza também trouxe. Vou fazer mais um comentário aqui da Poliana. Beleza. Ela falou que falta, repete, né? Ela já tinha falado em outro comentário, mas agora ela explicou. Falta estudo. A extrema-direita assumiu o poder odiando intelectuais porque a esquerda abandonou a ideia de ensinar as massas. E outro comentário, Pink Money em cima de tudo, minha irmã. Pois é. Mas, primeiro Pink Money, depois o resto, né? Mas é importante também ficar atenta a... Porque às vezes a gente pensa, né? Por exemplo, pessoas LGBT são todas aliadas. Ou como eu pensei, por exemplo, pessoas da arte vão ser todas minhas aliadas. E caí do cavalo várias vezes ao longo do meu processo. Ou então pessoas de esquerda são todas minhas aliadas. Não são. Tanto que eu lembro de uma live que eu assisti, que fez a Thelminha, a Linda Quebrada, e o Lula, né? E o Lula tava ali super, sou aliado das pessoas trans e tal. E a Aline trouxe a reflexão, ok, é aliado, mas quantas pessoas trans estão na tua equipe? Quantas pessoas trans negras estão na tua equipe? Quantas pessoas você tá deixando de fato ocupar esse espaço? Ou você tá só jogando um monte de gente cis, hétero, branca ali que falam por nós? Então, eu acho que é bem importante ficar atenta nesse sentido também. Porque nem todo mundo que veste a camisa, usa a bandeira, é nossa aliada, né? Por exemplo, o Eduardo Leite, que foi se assumir gay e tal, foi um avanço, mas daí ele dá aquela fala de que ele não é um gay deputado, né? Que ele não quer colocar a orientação sexual à frente do cargo dele. É uma pessoa extremamente privilegiada que não entende que muitas vezes vem à frente, sim. Por exemplo, no nosso caso, muitas vezes as pessoas enxergam antes uma pessoa trans do que a nossa individualidade, do que a nossa subjetividade, do que a nossa profissão. E isso nos marca muitas vezes, isso nos mata muitas vezes. Então, acho bem importante a gente ficar sempre atenta, achar que não é também o topo da cadeia da desconstrução, né? Eu também já vi muitos homens gays que achavam que, por serem gays, já eram completamente desconstruídos e praticavam transfobia. Sim. Então, é importante estar sempre atenta e se inteirando, estudando das paradas. Nossa, gente, a minha internet está bem ruim. A minha vai ouvindo pelo contexto. Mas eu tô te ouvindo bem, Liza. Não sei se é uma mistura de internet. Não, cortou alguns momentos, assim, trava, fica fazendo aqui, mas enfim. Algumas coisas eu vi, algumas coisas eu perdi, gente. Mas a gente já sabia, né? Porque aqui tá chovendo, que poderia acontecer também. Uhum. Mas me fale, se eu travar ali, né?
Aí me fale, ó. Eu escuto Ah, bem, aqui tá só que tá com uma tranquilo. travadinha na tela também. Eu só queria voltar lá, gente, quando eu falei para vocês lá, eu gostaria que vocês depois vissem, né? Não coloquei muitas, só que eu fiz questão de marcar, né? Aquelas pessoas ou aquelas pessoas que diz que ajudam, que, enfim, e para ver, e para ressaltar mesmo, né? Porque uma coisa é você falar, e outra coisa é você realmente fazer. Claro que se diz assim, mas não tem obrigação nenhuma. Como a Willa falou, a partir do momento que você está ganhando a Qué, querido, a partir do momento que você está falando das nossas vidas, a partir do momento que você aumentou teu canal falando a respeito da vivência trans, e não é só tua, é de uma comunidade, você tem obrigação sim, tá, querida e querida e querida? Tem sim. Então, assim, e não faz né, a louca que não viu. Desculpa o capacitismo, enfim. Não faz a que não viu. Você viu sim, mas não se interessou. Por quê? Porque eu vejo que tem, assim, também aquela coisa assim, quantos... vamos lá no Instagram da Willa? Vamos. Tá, então, quantos seguidores ela tem? Não. Entendeu? Então tá muito isso. Eu acho um absurdo, que é isso que eu queria falar, é quando teve uma produtora que falou assim para mim quando estava gravando um documentário com a HBO, ela falou assim, olha, na Globo é mais ou menos assim. Você precisa ir com um carrão, precisa ir com uma bolsa de 30 mil reais, enfim e tal, e precisa ter um número X de seguidores. É desse jeito. Isso já em 2016 já tinha falado isso. E agora, né, explodiu aquilo que vocês já sabem, que é você tem que ter no mínimo 10 mil seguidores reais para que você seja chamado por um cast. Gente, ou seja, onde que vocês estão? Como assim? É o fascismo do parecer ser. Então, quer dizer que para eu dizer que eu tenho algum tipo de importância artística, eu preciso ter tanto número de seguidores para que realmente eu exista enquanto atriz, o ator, eu preciso ter tanto número de seguidores? Para que eu tenha alguma relevância, eu preciso. Isso não é um linchamento também? Isso não é um apagamento artístico, gente? Isso não é uma apartheid, gente. É dizer assim, ó, você e você e você não serve, então não vou nem falar de você. Mas você sim. Não importa se você tem talento ou não, você tem tanto no seguidor. Então, bora lá. Que ditadura é essa? Eu gostaria que vocês falassem também a respeito disso. O que vocês acham? O pessoal também que está ali, os 14. Eu queria comentar que eu acho muito foda porque já é um jogo que a gente começa em desvantagem, porque a gente sabe como as coisas funcionam nas mídias sociais, porque a gente sabe que corpos padrão, corpos cisgênero, corpos brancos também são muito mais privilegiados, são muito mais impulsionados. Eu li, inclusive, que é uma questão de algoritmo, que automaticamente corpos brancos são mais impulsionados do que corpos pretos. Da mesma forma acontece com pessoas trans. Então você vê, às vezes, pessoas cis, brancas, padrãozinho, que não tem um conteúdo, assim, meramente relevante, só fazem dancinha e tal, e tem milhões de seguidores. Tem pessoas trans que estão lá ralando, produzindo conteúdo, trazendo conhecimento, às vezes dando a sua aula, né? Tipo, ensinando as pessoas cis. A Anne, que é uma pessoa, a protagonista do Alice Júnior, eu vejo que ela posta muito sobre, explicando mesmo para as pessoas sobre as vivências trans. Maravilhosa, gente. Ela é incrivelmente didática. Então, pessoas trans que estão ali realmente gastando seu tempo para dar uma aula para cisgeneridade e não tem tanto alcance quanto pessoas cis que fazem o mínimo. É doido saber que o nosso máximo às vezes não chega perto de outras pessoas que estão dando o mínimo delas, que estão fazendo o básico. Então é um jogo todo viciado e cheio de estruturas injustas, né? Eu como artista, como atriz, há algum tempo já cheguei a uma conclusão que eu havia
nascido natimorta artisticamente. É triste. É triste tirar essa conclusão. É triste você ver o teu sonho, e que teu sonho depende, não adianta, porque o teu sonho é o teu trabalho, é o que você quer, onde você quer ir, e para você chegar até onde você quer, você precisa desses apoios, desses aliados, né? E chegar à conclusão que não, que talvez eu daqui a pouco não exista mais, e nada aconteceu, gente. E o motivo não é se tem ou não tem talento, foi falta de talento, ou canastrona, ou qualquer outra coisa. O motivo foi como coisas que eu já ouvi, e eu vou mensurar aqui para vocês. Eu ouvi, você é índia demais. Coisas que eu já ouvi em testes, em coisas assim. A tua cara é muito brasileira, não rola. Olha, a gente veio aqui para ver o cast, a gente já veio, logicamente, para o Sul, porque a gente quer pessoas brancas, louras e tudo. E você é muito cara do Rio de Janeiro. Então, assim, do lado ali, né, a gente pode encontrar. Então, não vai rolar. Olha, se você quiser, eu não sei porque que você fez o curso de comercial, porque dificilmente você vai fazer algum comercial. É mais ou menos isso. Aí você pode dizer assim, ah, mas quem é que não ouviu isso? Sim, mas para muito além disso tem as outras violências e apagamentos que nós temos. Isso só soma nos apagamentos. Então, se nós temos esses apagamentos, as violências diárias, que você, o Ila não morreu ainda e a Liza não morreu ainda. Se nós não matamos em morte, a gente mata em vida. A partir do momento que a gente não vê, não quer ver, não viu e nem viu e não gostou, a gente não curte, a gente não compartilha, a gente não comenta, a gente não quer saber, a gente não vai ter teste para você, você não é o perfil, você já matou, você já é morto, você já é morto. Então a gente fica com esse corpo trans putrefato artisticamente. E esse corpo é marcado por várias cicatrizes de violência. E essa cicatriz de violência, ela é tatuado. Não, 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 não. É isso que é ser artista ou atriz ou ator trans travesti no Brasil. Eu acho muito importante essa parte que a Laísa traz também dos recortes, né? Recorte de raça, recorte social. Porque aí, ok, ser uma pessoa trans, mas não vai ser uma pessoa trans gorda. Não vai ser uma pessoa trans fora do padrão, né? Então, eu acho que também esse é o próximo passo da nossa evolução no mercado. É como que a gente vai inserir lá pessoas que estão fora do padrão, ou do padrão de feminilidade, do padrão de masculinidade, do padrão estético, de corpo. Pessoas diversas, né? Porque a gente vê, chegando lá, muitas pessoas que estão dentro do padrão de mercado, do padrão da binariedade. Então, eu acho que o nosso próximo passo também é levar toda essa diversidade que como a Laísa falou, muitas pessoas se negam a ver, olham para o lado. Não, vai ser trans e ainda vai falar sobre capacitismo, por exemplo? Sim, existem várias. Tem que ser ouvidas, tem que ser vistas, tem que ser colocadas aí no mercado da mesma forma. Então, é muito importante ver esses recortes também dentro da própria letra T, né? Porque faz muita diferença. Meninas, temos mais 5 minutos aqui. Então, se vocês quiserem falar de alguma pauta específica ou, enfim, dar algum recado, esse é o momento. Pode começar, Laísa. Então, tem
um trecho de uma música que a Cláudia Wander, que foi uma travesti dos anos 90, maravilhosa, uma artista que eu admiro, e ela cantava, eu não sei se vou lembrar inteiro, mas é mais ou menos assim, Rebel Without a Case, vômito do mito, da nova geração. Eu cuspo no prato, eu janto junto com palmito, a híbridos morfemas na língua que eu falo. Soluço, chulo, chique, caçula e cacique, AM, tupinique. Eu falo tupinique. É isso. E é sobre isso. Não podia faltar. Não podia faltar mais sobre isso. Bom, gente, eu queria agradecer muito a Laísa, ao Sated também. Estou muito feliz de ter participado. Como eu falei, a Laísa é uma inspiração para mim. Eu já assisti muitas falas da Laísa, então tá aqui, eu tô aqui pianinho, assim, na humildade, ouvindo muito. Imagina, Willa. Aprendendo muito, porque eu tô começando também. A Laís é uma pessoa incrível, militante, professora. Temos muito a aprender com ela. E eu acho que é isso. Conheçam mais dos nossos trabalhos, acessem nossos perfis, compartilhem, divulguem. Agradecemos todo mundo que ficou aqui até agora. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que é isso. Muito feliz em ter participado. Obrigada por nos ouvirem esse tempo todo aí. Obrigada, gente. Obrigada quem ficou até agora, quem entrou depois, quem saiu, entrou e saiu, enfim, quem passou por aqui essa noite. Obrigada demais, meninas, por aceitarem o convite. Foi muito importante para mim como pessoa também estar aqui, foi muito legal. Mas para o SATED, enfim, a gente tem trazido esses quadros assim, do Toda Arte e Política para discutir essas coisas dentro da arte que são muito relevantes e são verdade, né? A gente não pode não ver, igual vocês falaram, não pode mais uma vez apagar, né? Uhum. Sim. E aprendi muito, com certeza quem está aqui também. Obrigada demais, é isso aí que eu tenho para dizer. Acessem os perfis delas tem outras mulheres trans aqui, a Poliana mandou sobre o livro dela também ali, quem puder entrar no perfil dela e ver também. Enfim, é isso. Só deixa eu dar um último recado. Quero agradecer também a todo mundo, gente, agradecer ao carinho, agradecer o convite também e dizer aqui, né, de uma transvelha e viva, dizer assim que a revolução vai ser travesti, a revolução vai ser trans, a revolução vai ser T. Querendo você, sociedade cis ou não, a gente existe, a gente resiste e a gente não abaixa a cabeça para transfóbico, tá bom? E é isso. Maravilhosa. Liza, te conheci hoje já. Já. Não, sensacional. Incrível. Ai, gente, tem um fã-clube aqui das duas, né? Um fã-clube aqui mandando beijo. Não, teve algumas pessoas que ficaram assim, Liza, por favor. Maravilhosa. Fã-clube meio em peso. Mas é isso, gente. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo. Obrigada, tá, gente? Até a próxima. Beijos. Até a próxima. Beijo para todo mundo que ficou aqui. Beijo, até mais. Tchau.